Fala galera, quer viver dividendos? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre análise fundamentalista, mas nós vamos falar das Business Development Companies, as BDCs, né? Eu vou explicar para vocês aqui a importância da gente analisar os tipos de taxa de juros que essas BDCs carregam, tanto na ponta onde elas estão emprestando, quanto na ponta onde elas estão tomando dinheiro emprestado. É importante você entender, né, como que está esse perfil da carteira de uma BDC, porque isso vai impactar no longo prazo. Nós já temos feito alguns artigos aqui no nosso blog sobre BDCs, né? Você vai acessar aqui em investir e na sigla BDC nesse menu. Entrou aqui, ó, você vai ver que tem já alguns artigos prontos. Esses artigos aí são partes do quebra-cabeça de um artigo maior que nós estamos montando, que é o artigo de indicadores que eu utilizo para analisar BDC. Ele está sendo feito, então, como é um artigo um pouco grande, resolvi picotar ele em algumas partes para não ficar muito extenso. Mas a gente vai fazer esse do BDC, mas a gente já tem outros artigos desse sentido. Por exemplo, a gente tem indicadores fundamentalistas que eu uso para analisar estoques, REITs, seguradoras, bancos. Então, vale a pena você dar uma olhada nessa nossa área aqui de primeiros passos, onde tem essas informações, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, a gente vai falar sobre as taxas de juros, que nós temos dois tipos, né? Quando a gente vai analisar uma BDC, são as taxas de juros do tipo fixa e do tipo variável. É importante que a gente entenda essa questão da taxa de juros, né? Porque não tem como você analisar uma BDC sem compreender esse mercado de juros, né? Então, quem que faz o controle de quanto que será cobrado de juros lá nos Estados Unidos? É esse órgão aqui, ó, chamado de Fed. Ele é como se fosse um banco central. Ele é quem dita o quanto que vai ser a taxa de juros ali. Então, baseado nessas diretrizes ali do Fed, é que a gente vai pagar mais ou menos em um empréstimo que a gente tomar. E isso daí vai ser crucial para dizer o quanto que uma BDC vai lucrar ou não no final das contas, né? Então, a gente tem, eu analiso aqui esses dois aspectos. Há uma BDC que tem mais taxas fixas e uma BDC que tem muito mais floating ratings, né? Que são as taxas variáveis, né? Então, eu faço essas duas análises aqui para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. Eu vou dar a minha opinião, mas eu gosto sempre que vocês avaliem aquilo que eu estou falando e vocês interpretem do jeito de vocês. Primeiro aqui, a gente vai falar das taxas fixas, né? Elas são uma taxa de juros onde você determina um valor fixo ali, né? Você vai lá, pum, especifica lá, igual, por exemplo, agora que a gente está no momento onde nós temos uma taxa de juros um pouco alta, né, mais elevada do que o normal, é super atrativo você ter uma BDC com taxa fixa, porque se essa taxa de juros vier a cair, você negociou um empréstimo com uma taxa fixa lá no alto, e você vai falar assim, poxa, eu vou ganhar bem mais com esse empréstimo do que se eu tivesse negociado com um empréstimo de taxa variável. A gente vai falar na sequência da taxa variável, mas a taxa fixa é bem tranquilo de entender. Você vai negociar um percentual e a pessoa que tomou aquele empréstimo vai pagar aquele percentual ali do começo ao fim do empréstimo, né? Eu peguei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia e eu até comento aqui que isso daí pode parecer atrativo, porque você tem um valor fixo ali, mas nem sempre, porque se o mercado vier a cair a taxa de juros, você vai estar lucrando, beleza? Mas e se você faz um empréstimo com a taxa baixa e o mercado sobe a taxa de juros, aí você está em complicação, porque você negociou com uma taxa fixa baixa e agora está todo mundo pegando empréstimo muito mais alto, entendeu? Se a gente for olhar o momento atual, talvez interessante ter uma BDC com taxa fixa. Pode ser legal, se ela tiver um cenário atraente. Eu vou te dar um exemplo aqui, que você não pode analisar só a taxa fixa ou variável da ponta onde ela empresta, porque a taxa de juros ali, o tipo de taxa, né? Você tem a ponta onde ela pega o dinheiro que ela tem em caixa e empresta para um cliente, né? E esse cliente aí vai pagar uma taxa de juros ali para ela, um tomador desse crédito vai pagar uma taxa de juros para ela ali, e esses juros aí vai ser fixo ou variável. Então você tem esse cenário aqui, ó, a floating
e o fixed. Isso daqui a gente está falando da GAIN. A GAIN é uma BDC da Gladstone Corporation. Ó, Gladstone Investment Corp. É o código GAIN. Ela tem um percentual, talvez às vezes deve ter alguma outra BDC com um percentual de fixed, de taxa fixa maior. Eu vou usar o termo em português para ficar mais fácil para a gente. Que tem um percentual de taxa fixa maior. Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma, mas agora, na hora de fazer o artigo, eu não me veio a cabeça, entendeu? Mas a GAIN, eu estava fresco ainda na memória que ela tinha um percentual alto, e 10% é um percentual alto de taxa fixa, né? E ela tem os outros 90% em taxa variável. E aí você pode falar assim, poxa, Viver, então parece ser interessante investir na GAIN. Por quê? A GAIN tem 10% ali em taxa fixa. Quando a taxa de juros cair, porque como é que está o cenário hoje da taxa de juros? A gente teve uma subida da taxa de juros, né? E aí a taxa de juros chegou a cair um tempo e agora deu uma estabilizada, parou de cair. Não está nos níveis mais recentes, que seriam uma taxa até mais baixa do que está hoje, mas já deu uma boa caída. O mercado já está mais um pouco satisfeito nesse sentido. Mas a gente, provavelmente, se o governo Trump, que eu fiz até um vídeo explicando sobre a Bolsa em 2025, vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, mas se o governo Trump ele conseguir fazer as medidas que ele precisa, que ele disse que vai fazer e derem certo, a gente vai ver uma redução da inflação. E quando se reduz a inflação, reduz a taxa de juros. Isso aí é uma parada importante para quem investe em BDC entender, porque geralmente eles sobem a taxa de juros quando a inflação está subindo. E aí, como é que você controla para a inflação cair? Você vai e sobe a taxa de juros. A taxa de juros está aqui, ó, a inflação subiu. Aí você vai subindo a taxa de juros para poder fazer com que quando a taxa de juros sobe lá no alto, a inflação tende a cair. Aí a inflação caiu, você vai depois baixando essa taxa de juros. É meio que assim que funciona o mercado, né? Então, a gente provavelmente vai ter uma queda nessa taxa de juros, caso tudo isso que eu falei ali da gerência do Trump no artigo lá, dê certo. E aí pode ser interessante ter uma ação da GAIN. Só que, quando você vai analisar uma taxa de juros, você não pode analisar só a ponta da venda. Você precisa de analisar a ponta onde ele tomou os empréstimos, porque eu falei com vocês, ele tem um caixa lá em dinheiro. Mas de onde que ele tirou esse dinheiro? Ele pegou esse dinheiro emprestado com alguém. Ele foi lá em algum banco, falou, ó, me empresta 100 milhões aí, que eu vou emprestar para o outro cara lá, me empresta, sei lá, 5%, eu vou emprestar 8% para o cara. Esses 3% é o famoso spread bancário lá da taxa de juros, ele vai ganhar esses 3% em cima dessa operação. E aí você precisa de analisar como é que está a tomada de dinheiro dele. E aí que é o problema da GAIN. Por quê? A GAIN, ela tá aqui com um percentual muito elevado de taxa fixa, né? Então, a gente vê aí que ela tem aqui, onde que eu coloquei o percentual dela de taxa fixa? Eu não coloquei em algum lugar aqui? Eita lasqueira. Ó, tem uma grande fatia em taxa fixa, mas eu não coloquei. Mas, enfim, de modo geral, é isso aqui, ó. 2% em taxa variável, você vai ver que isso aqui é taxa variável, isso tudo aqui é taxa fixa. Então, o que tiver aqui nessas notas são tudo taxa fixa, ó. 37 numa, 39 na outra, 22, ou seja, o cara pegou essa nota aqui, tipo assim, emprestou o dinheiro lá, isso aqui na verdade é nota de crédito lá, né, tipo assim, trade notes, né, você meio que lança essas opções lá no mercado, o cara compra e ele recebe isso daqui de juro em 2026, né, até 2026, então é uma taxa fixa, se a taxa de juros cair, eles vão ter que continuar pagando aqueles 5%. Vamos supor que a taxa de juros caiu lá para, sei lá, 2%. Eles vão continuar tendo que pagar os 5%, não tem como fugir. Então, eles têm um percentual muito elevado de taxa fixa. Eles estão com 98% em taxa fixa. E isso daqui na ponta que toma o empréstimo é meio arriscado se a gente está no cenário onde vai ter uma queda na taxa de juros. Se a gente tivesse um cenário que estivesse subindo a taxa de juros, seria super favorável para a GAIN. Só que a gente está no cenário ao contrário. Então,
A taxa fixa, quando você tem um ativo com a taxa fixa, você precisa de tomar muito cuidado de ir acompanhando essa variação e entender para que lado que o mercado está indo. Então, dá um pouco mais de trabalho. E é bem mais arriscado você ter um ativo, né, com a taxa fixa. Né? Quando a gente está falando de taxa variável, aí a coisa muda um pouco de figura. Por quê? A taxa variável, ela quer dizer o seguinte, que os juros vão subir à medida, os juros daquele empréstimo que você fez para o cliente vão subir à medida que a taxa de juros subir. Então, você pega um exemplo, por exemplo, como o da Golub Capital mesmo? Deixa eu ver se é Capital mesmo, porque senão eu vou falar o nome da BDC errado. Eu coloquei aqui no começo, Capital mesmo. GBDC. Você pega o exemplo da GBDC aqui, você vai ver que ela tem 1% de taxa fixa. Enquanto que 99% dos empréstimos que ela faz para os clientes são de taxa variável. Então, uma BDC, ela tem uma proteção maior quando ela traz um percentual de taxa variável maior. Então, tomem cuidado quando você for comprar uma BDC de taxa fixa para você analisar em que momento que está a variação da taxa de juros. Se está numa tendência de alta, numa tendência de baixa. Isso é importante, porque senão é o que eu falei lá em cima com a GAN. Ela vai cair ali meio que a maior parte da receita dela, ela tem só 10% em taxa variável. A maior parte ainda está, ela só tem 10% em taxa fixa. A maior parte está em taxa variável. Geralmente, quando você pega ali um percentual em taxa fixa, né? Você vai ver que ela tem uma percentagem mais ou menos próxima de tomada de empréstimo em taxa fixa também, na teoria, né? Nem sempre pode acontecer isso aí. Mas isso daí é um ponto importante na hora de se analisar uma BDC, né? Então, você precisa de ver o percentual que está. Se a gente pegar, né, o caso da GBDC aqui, dos empréstimos dela, se você for lá no balanço dela, você vai ver que a maioria dessas empresas, elas colocam uma tabelinha com os débitos dela, né? Igual a gente teve ali em cima da GAN, né? Aí aqui a Golub colocou lá os empréstimos que essa GBDC tem, né? E aí você vai ver que eles têm lá, 4,9% lá, né? De empréstimos, né? Isso daí, a taxa fixa dele equivale a mais ou menos entre 19% da fatia do bolo dele. Por quê? Só tem esses dois camaradas aqui, ó, que estão com empréstimos, vamos dizer assim, em taxa fixa. O resto é tudo taxa variável, tá vendo? É tudo taxa variável. Já é uma ação com uma proteção maior do que a GAN. Então, a Golub vai trazer uma segurança maior, porque se a taxa de juros cair, vai ser ruim para ela, porque ela vai receber menos juros, né, dos clientes, mas também, em compensação, ela vai pagar menos juros com os empréstimos que ela tomou aqui, né? Então, é uma soma ali que pode ser, que vai te trazer mais segurança do que, por exemplo, a GAN, que o cara vai ter 10% de taxa fixa, mais os outros 90% é tudo variável, então ela vai ter uma redução de receita, mas a despesa dela não vai cair. Ela vai continuar com a despesa alta, porque os empréstimos dela são taxa fixa. Então, é importante você analisar o tipo de taxa que tem nas duas pontas, entendeu? Eu cheguei a quase comprar a GAN, colocar a GAN no meu portfólio. Eu quase comprei a GAN. Só não comprei por conta dessa análise das taxas. Eu vi assim, poxa, cara, isso aí não vai dar bom, né, esse cenário a longo prazo. Principalmente no cenário que a gente estava entrando, que era de perspectiva que viesse a cair essas taxas de juros, né? Eu peguei um outro exemplo aqui para ilustrar para vocês. A Man Capital, que é uma outra BDC bem famosa, ela colocou uma tabela lá, só para vocês entenderem, né? Isso daqui é NII, Net Interest Income, é mais ou menos como se fosse a receita por ação lá, receita por ação, vamos dizer assim.
esse camarada aqui, ele mostra para você o que acontece com a BDC quando o banco reduz 1% da taxa de juros. Você tem uma redução de 25% no seu ganho ali, no final das contas, né? E se você aumenta 1%, você tem um aumento de 22 centavos. Eu falei 25%, mas perdão, é 25 centavos. Você aumenta 22 centavos, quase foi por cento de novo, 22 centavos se o juro subir 1%. Então, quanto mais o juro subir, mais dinheiro a gente vai ter. Quanto os juros cair, a gente ganha menos. Então, isso é um dos fatores que essa taxa de juros impacta. Então, por isso que é importante a gente estar acompanhando isso daí, beleza? Então, galera, tinha tempo que a gente não falava de BDC, eu trouxe esse vídeo aqui para complementar, porque está faltando aí, talvez, alguns poucos materiais para falar sobre BDC antes da gente fazer esse artigo aí mais completo. A gente pode falar sobre endividamento, um vídeo sobre endividamento, enfim, tem alguns temas aí bem legais para a gente falar. Então, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona essa dinâmica aí de taxa fixa e taxa variável. A gente vai trazer esse conteúdo aí nas nossas análises daqui para frente. Ficamos por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final. Um abraço e calma aí que acabei esquecendo de uma coisa. Rapaz, esqueci de falar com vocês que nós estamos aí com a nossa área de membro, né? Nós temos aí as BDC, galera, elas são um ativo assim muito bom, mas para quem está começando às vezes, pode não ser a melhor opção, entendeu? Porque a BDC é legal que você tenha mais ou menos no nível que eu estou com 80% da minha independência financeira já alcançada, falta 20% para aposentar, vamos dizer assim. Então você já está ali naquela reta mais final ali da coisa, entendeu? E aí você vai colocar as BDCs na sua carteira. Se você está começando agora a investir, Viver, eu comecei agora esse ano. Bom, eu não recomendaria você colocar BDC na carteira, cara. Apesar da gente ter uma carteira aqui de BDCs, né? A gente tem uma carteirinha aqui, ó. Se você consegue acessar as minhas BDCs públicas, ó. Estão aqui, ó. Todas as que eu estou comprando estão ali, estão todas ali. Então, vale a pena aí, para caso você esteja aí com 80% próximo da sua independência financeira já conquistado, entendeu? Você já vai lá e coloca umas BDCs na carteira, que é legal. Mas se você está começando agora, cara, não coloca. A gente tem outros ativos, e eu posso até fazer eu vou fazer um vídeo sobre como estruturar uma carteira ao longo do tempo, né? Tipo assim, ó, o cara que está começando, o cara que está no meio do caminho, o cara que está no final, que tipo de ativo ele tem que colocar ao longo desse tempo na carteira dele. E aí, a gente tem uma área de membros aqui, onde a gente fornece ali uma lista de estoques e uma lista de REITs para você poder investir com foco no longo prazo na aposentadoria. Você vai pagar, meu amigo, R$940 e acabou. Ou seja, ou você faz lá 12 de 94, né? E você meio que não precisa de pagar mais, cara. É uma vez só que tu comprou, aquele acesso ali está contigo para sempre. Isso aqui não é curso que está lá o material e não é atualizado. Isso daqui é atualizado todos os meses. Eu entro lá e coloco conteúdo. Eu estou colocando as minhas compras, tudo que eu compro ou vendo dessa carteira pública, eu coloco a quantidade direitinho que eu comprei. Então, dá para você acompanhar. Às vezes você fala assim, pô, Viver, eu não tenho muito tempo para ficar olhando esse negócio de ação. Eu vejo seus vídeos aqui e tal, mas, cara, eu não tenho muito tempo. Eu vejo um ou outro. Então, às vezes, é melhor você assinar ali a área de membros, seguir ali a nossa carteira e vida que segue. Porque é o que eu estou comprando ali na real, cara. Eu mostro para a galera ali, ó, estou comprando isso, isso, isso. Comprei isso, isso, isso. Minha carteira é essa. O cara vê o negócio mudando de mês a mês ali. Então, assim, ali tem uns ativos para você levar a longo prazo para quem está começando e para quem está no meio dos investimentos. Então, assim, vale a pena você acessar aí a nossa área de membro, que, inclusive, vou subir de preço, né? Talvez não esse mês, mas o mês que vem, quero ver se aumenta o preço disso aí pra gente. Então aproveita essa oportunidade aí, ok? Ficamos por aqui. Te agradeço agora novamente e até a próxima. Valeu!